Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta. Sim, de volta aí. Para mais uma aula, né? Vocês têm 2 aulas durante a semana, então nós vamos continuar naquele capítulo 5 falando sobre as características do clima e suas implicações na sociedade. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o clima e a sociedade no Brasil. Lembrando que eu já havia dado um spoiler, né? E que o clima, sim, ele vai influenciar no nosso comportamento, nas atividades econômicas, nos tipos de habitações que nós construímos. E isso é histórico, né? Você não vai ter uma habitação sem um tipo de aquecimento, por exemplo, naquelas regiões polares, né? É quase impossível a pessoa sobreviver de forma adequada. Aqui no Brasil nós precisamos de, que eles chamam calefação, mas de esse aquecimento. Não, nós não precisamos, pelo contrário, nós precisamos de o quê? De ar-condicionado, porque o negócio aqui é pegando fogo, né? Então, é interessante fazer essa discussão, né? Essa relação entre o clima e as características que a nossa sociedade, ela vem incumbindo por conta do clima, né? Então, aqui no Brasil, um dos grandes problemas que é muito evidenciado quando nós falamos sobre problemas relacionados ao clima é a seca no Nordeste, né? Como eu já havia falado na aula passada, a seca é algo que a gente não pode ver como um trambolho que a gente vai combater, não, é uma característica natural que é necessário a gente conviver com ela, não existe o combate dela. Você vai combater, né, o clima frio lá na Antártida? Não vai. Então você vai conviver com aquele tipo de adversidade, com aquele tipo de característica climática, você vai o quê? Se adaptar ao ambiente, né? Diferente de você dizer assim, vou combater a seca, vou chegar lá, né, com um cavalo de Troia e vai dar certo? Não, gente, não vai ser assim. Então é necessário você desenvolver técnicas, né, de como conviver e como se adaptar às inúmeras adversidades daquela região. E aqui no Brasil nós temos muito isso, né, de ver o quê? O clima semiárido, a população que vive no sertão como uma população que sofre, que no semiárido só tem seca, só tem pobreza, né? Só tem o pessoal andando no jumentinho com a trouxinha na cabeça, que aí a gente vai ter como característico o processo de êxodo rural. Lembrando que o êxodo rural, que é o movimento da população do campo para a cidade, só que não é bem assim, é muito além disso. A nossa caatinga, ela é muito rica, ela não é só seca, ela não é só cacto, né? Ela não é só aquele chão todo quebrado, não, é muita riqueza. Nós temos uma biodiversidade muito grande e nós temos que tirar esse estigma da gente, que a nossa região Nordeste, ela é pobre, né? Que nós somos miseráveis. Não, nossa região, ela é muito rica, ela tem uma biodiversidade única. Lembrando que a Caatinga é o único bioma totalmente brasileiro, professora Mar. E a floresta amazônica aí, maravilhosa, linda, esplendorosa. Gente, a floresta amazônica, ela não é exclusiva do Brasil. Ela vai estar presente também em outros países da América do Sul que são vizinhos do Brasil. Só a Caatinga é um bioma totalmente 100% brasileiro. Então a gente tem que ter o quê? Muito orgulho, principalmente de vivenciar e conviver com todas as adversidades. Professor Marcelo tá querendo que a gente viva na seca? Não, gente, hoje já existem muitas técnicas de como contornar e conviver com a seca. Não esqueçam disso. Eu queria ler com vocês o texto da página 112, que vai retratar justamente, né, a questão do êxodo rural, desse estigma do Nordeste ser pobre, né, ser seco, miserável. Então peguem o livro de vocês, página 112, tem lá a caixazinha de diálogo com arte e literatura, né? Então vamos ler aqui o texto. A seca nos Nordeste, ou nos estados do Nordeste, tem sido retratada por diversos artistas e escritores brasileiros. A obra Rei Tirantes, de 1944, foi pintada por Cândido Portinari. Gente, Cândido Portinari. Um dos artistas plásticos brasileiros mais conhecidos no mundo. A pintura retrata uma família de retirantes em uma paisagem sertaneja marcada pela seca. O trecho a seguir é parte do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos,
Publicado em 1988, ele também retrata diferentes acontecimentos da trajetória de uma família de retirantes nordestinos. Gente, essa imagem é muito forte, né? Que nós temos aí retratado, né, os filhos com a barriga bem avolumada, que aí vai ser característico, né, da desnutrição, da presença de vermes, né? Então aí a questão de levar a trouxinha, né, na cabeça, que não vai ter onde ter uma mala, bota as cores dentro de um lençol, amarra e leva. Vai em busca de melhores condições de vida em outros locais, em locais que não sejam o quê? Secos, né? E isso que retrata essa imagem dos retirantes. E uma outra coisa muito peculiar atrás que você vê é como se fossem pássaros pretos, né, que arremetem ao que é urubus, né? A questão aí também de ser um lado muito sombrio da nossa região. Continuando aqui o trecho, né, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vidas secas. Na planície avermelhada, os juazeiros largavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá. Devagar, sim, a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aiô, a tiracolo, a cuia pendurada, numa correia presa ao cinturão, a espigarda de pederneira, eita, que são nomes bem complicados, né? No ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia, né? É muito famoso esse livro por conta da cachorra-baleia. Iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. É justamente aqueles pássaros que nós vimos na obra de Portinari, né? Aqueles pássaros pretos que vão arremeter o quê? Aos urubus. Lembrando que os urubus eles vão comer geralmente restos, né, de animais, enfim. Continuando, anda excomungado. O pirralho não se mexeu e Fabiano deixou-o matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldeava os pés. É típico, né, quando os lagos, né, os rios eles secam, fica aquela lama, aquele brejo, né, aquela mistura, um barro no final, no fundo do leito do rio, né, e é justamente isso que ele vem retratando. Ele também retrata que o processo de êxodo rural, a população por muito tempo ela saía daquela região de seca em busca de melhores condições de vida em outros lugares, mas eles não tinham tipo uma meta, vou sair do interior do Ceará, mas vou morar em Fortaleza. Não, eles se instalavam onde tinha oportunidade, onde tinham melhores condições de vida.
fazendo um levantamento, né, e trazendo para a nossa questão geográfica, é interessante lembrar que a nossa população ela deixa de ser, em sua maioria, rural e passa a ser urbana na década de 50, 60 e 70, que é quando nós vamos ter o que? O processo de industrialização do Brasil, né? Que é muito interessante lembrar disso, que é justamente a população saindo do campo, né, por conta de inúmeros fatores, e a seca é um deles, em busca de melhores condições de vida aonde? Nas cidades, né? Por isso que a gente vai ter esse processo de êxodo rural tão crescente. Professora, hoje isso ainda existe? Sim, isso ainda existe, mas em menor quantidade. Pelo contrário, a população que saiu do Nordeste em direção ao Sudeste hoje já está fazendo um movimento contrário, que nós vamos chamar de migração de retorno, né? Aquela população que saiu na década de 60, 70 para o Sudeste em busca de melhores condições de vida já se estabeleceram, né? Já são praticamente aí com seus 40, 50 anos, já conseguiram juntar um dinheiro, já tem uma melhor condição de vida e estão voltando o quê? Para sua terra de origem, certo? Mas voltando aqui ao texto, vamos lá. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos, faziam horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a bunda ruiva e suja e irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou no cinturão e acocorou-se e pegou o pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu. E Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sim, a Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis, e a viagem prosseguiu mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande, né? Então ele tá mostrando aí justamente esse processo de êxodo rural, né? A saída da população do campo para a cidade, certo? Tem atividade aqui para se fazer, né? Descreva as impressões que a pintura lhe provoca, considerando os diversos elementos representados pelo artista, assim como as cores predominantes e a técnica utilizada. Isso daí é pessoal, né? Vocês podem responder aí, e é muito interessante porque essa questão aí ela vai ser interdisciplinar, ela também vai arremeter muito a questão da literatura, né, a questão das artes, que eu espero que vocês saibam tudo disso. A segunda, quais são os elementos que mais chamam a sua atenção no texto do escritor Graciliano Ramos? Comente, né? Na minha opinião, né, é muito interessante ver essa visão que eles tinham, né, lá na década de 1940, 1930, do sertão, né, que não deixa de ser mentira, mas aí, por ser um conto, ele é muito, tem um acréscimo muito grande dos fatos, né, tem que ter todo um enredo, né, para deixar aquilo ali mais dramático, né, para chamar a sua atenção. A terceira, ao final, converse com os colegas sobre a questão da seca no Nordeste. Procure ir além dos aspectos retratados nas obras e avalie os fatores naturais e políticos econômicos que marcam a relação da população dessa região com a disponibilidade e o acesso aos recursos hídricos. Nós vamos falar justamente disso daqui a pouco, que é o acesso limitado, né, aos recursos hídricos na região Nordeste, principalmente na região Nordeste. Professora, mas existem políticas públicas para a região Nordeste para contornar e conviver bem com a seca? Existem. Contudo, não é acessível a toda a população. Nós vamos discutir mais à frente. Continuando aqui com outro tópico, né? Nós já resolvemos aqui uma das atividades, falando sobre o clima e a agricultura aqui no Brasil, né? Então, por mais que o nosso clima ele seja predominante tropical, né, equatorial, tem algumas partes que é semiárido,
As chuvas elas vão ocorrer ao longo de todo o ano, né, em boa parte do território. Sudeste, centro-oeste, norte e sul. Só o nordeste que aí, por conta do clima semiárido, nós vamos ter algumas adversidades e escassez uma vez ou outra. E por mais que nós vivenciamos esses processos de escassez, a tecnologia, as inovações tecnológicas, elas vieram para nos ajudar. Professor, através de quê? Quais são essas técnicas? A irrigação, né? Então, hoje, muitos estados do Nordeste, apesar de ter como característico clima semiárido, ter pouca chuva durante o ano, né? Os solos não serem tão férteis, eles conseguem produzir muitos tipos de produtos, né? Com a fruticultura, com a soja. Lembrando que nós vamos ter aí um quadrilátero muito famoso aqui no Nordeste, que pega 3 estados do Nordeste e um do Norte, é o Mapitoba, né, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. São um dos principais produtores de soja do Brasil e do mundo, são os responsáveis por boa parte da exportação de soja do Brasil. Lembrando que os processos de exportação, eu sei que vocês sabem, mas vamos lá revisar. Exportação e importação. Professor, o que é o processo de exportação? Estou aqui com esse grampeador. Eu sou, né, o fodástico na produção do grampeador. O que é que eu vou fazer? Os países têm interesse em comprar. Eu estou vendendo esse grampeador do Brasil para a China, é o processo de exportação. Beleza? Já a China, ela é craque em confeccionar esse tipo aqui de corretivo, né? E o Brasil não. O Brasil, ele necessita desse tipo de corretivo. O Brasil, ele vai comprar. Isso é o processo de importação. Um produto que nós compramos muito aqui no Brasil é o petróleo, né? Os combustíveis fósseis, medicamentos e vários tipos de tecnologia, certo? Então, esses são os processos de importação e exportação. Voltando ao assunto, esses estados aqui do Nordeste, eles são fundamentais porque eles são grandes exportadores de soja, né? O Maranhão, o Piauí e a Bahia. O Ceará, professor, exporta alguma coisa? Exporta sim urânio, que é produzido em Santa Quitéria, né? Que serve muito para a produção e geração de energia das usinas nucleares. Tem a fruticultura ali da região da Chapada do Apodi, Russas, né? Aquela região ali da Chapada do Apodi, ela vai ser Limoeiro do Norte, Tabuleiro Norte ali, vai tudo para exportação. A fruticultura, e é justamente o exemplo que ele traz até no livro de vocês, sobre a fruticultura no Nordeste. Professora, mas aqui o clima é semiárido, não vai ter chuva, não vai ter os nossos recursos hídricos não vai ter um volume tão significativo, certo? Vocês não estão errados, mas nós já temos tecnologia para conseguir contornar todas essas adversidades, que é a irrigação intensiva, certo? Então, hoje os grandes proprietários, né, os grandes fazendeiros, eles não precisam de uma área grande para conseguir ter uma grande plantação. Não, pelo contrário, eles conseguem plantar e colher muito em pequenas áreas, que a gente vai ter as plantações intensivas ou extensivas. Vocês lembrem de cursinho preparatório para vestibular. Tem aquele cursinho que é intensivo, que é só 6 meses, e o extensivo, que é 1 ano. Né? Então, da mesma forma, na agricultura. A produção intensiva é uma área pequena, mas eu vou ter uma aplicação de muitas tecnologias de irrigação, de equipamentos como tratores, né? Então, querendo ou não, vai requerer o quê? Da mão de obra dessa área, de uma mão de obra mais qualificada, né? Que a gente vai ter a utilização também de fertilizantes, que aí entra a questão dos agrotóxicos. Infelizmente, para potencializar nessa produção, nós precisamos, né? Os fazendeiros se utilizam de algumas artimanhas aí, e o agrotóxico, os fertilizantes é um dessas artimanhas, né, que vai ajudar a potencializar a produção, vai diminuir as percas e vai agilizar a colheita, né, vai tornar os frutos mais bonitos e mais rápido todo o processo de produção e colheita. Professor, os agrotóxicos são prejudiciais para a nossa saúde? Sim, são extremamente prejudiciais para a nossa saúde.
não é interessante, por isso que hoje o mercado de produtos orgânicos vem crescendo todos os dias. Professora, mas um produto orgânico é muito caro. Infelizmente, né, por ter um processo de produção todo natural, sem a utilização de fertilizantes, sem a utilização de produtos químicos, ele acaba se tornando o que? Mais caro, porque demora para colher, né? Às vezes tem algum tipo de praga, de inseto que dá e você acaba perdendo, né, um produto ou outro. Então, ainda tem esses entraves, mas aos poucos vamos superando. Então, algo muito interessante por conta do processo de clima é que a gente também vai ter as desigualdades, como retrata aí uma das questões, na terceira questão, né? A desigualdade de acesso aos recursos hídricos. Não é todo mundo que pode ter acesso. Ah, professora, mas na seca lá tem um canal do trabalhador, né? Aqui a gente tem um canal do trabalhador ali na Chapada do Apodi, né? Limoeiro, Russas. Mas a população não pode pegar a água do canal, certo? Se eles forem pegos, eles podem ser presos, porque eles estão meio que violando o patrimônio público. Mas, professora, a água é um bem público, né, de uso comum, certo? Mas aí, muitas vezes, né, essa água ela é utilizada para interesses privados, né, e aí entra uma questão política, né, ideológica, que não cabe aqui. Mas é importante vocês saberem que, sim, existem políticas, né, de melhorar o acesso da população aos recursos hídricos. E mais na frente nós vamos falar de uma política que aconteceu aqui na década de 90 para o início de 2000, que até hoje tem resquícios, né? Se você for no interior, nós vamos ver, né, as características, mas vamos falar já já. Professora, vai existir também os impactos ambientais por conta do clima, né? Por conta da utilização? Sim, né? Nessas regiões onde nós vamos ter um grande índice de plantação, geralmente os solos, com o passar do tempo, com a utilização de muitos produtos químicos, nós vamos ter a salinização do solo. A pessoa que diz, vai salinização do solo. A salinização do solo é quando você coloca muito produto químico naquele solo, tanto que o solo ele fica esbranquiçado, da cor de sal, né? Ele perde seus nutrientes e muitas vezes eles se tornam inférteis. Meio que não compensa mais você reabilitar aquele solo para tornar fértil, né? Então isso também é um dos problemas. Outro tipo de problema ambiental que acaba atingindo os humanos. Quando tem muitas plantações que há utilização de agrotóxicos, se esses agrotóxicos chegam aos recursos hídricos, não precisa nem chegar aos recursos hídricos, eles também poluem o solo, né? E poluem os recursos hídricos que muitas vezes servem para tomar banho, para lavar os alimentos, né, para serem ingeridos. E com o passar do tempo, vocês sabem que os fertilizantes, os agrotóxicos, eles vão ser o quê? Se acumulando no nosso organismo e vão causar vários tipos de câncer. Por isso que a população ali da Chapada do Apodi já tem estudos, muitos estudos, que evidenciam que por conta da crescente utilização de fertilizantes, nós temos muitos casos, né, de câncer, de geração de câncer, de crianças que nascem com alguma deformação, sem um braço, sem a mão, né? Então é muito complicado, é uma questão muito séria, que vai além. Uma outra questão que também influencia, o clima vai influenciar, é a nossa energia, tendo em vista que 60% da nossa fonte energética do Brasil é proveniente das hidrelétricas, né? Lembrando que as hidrelétricas, elas geram energia através da força, né, do movimento das águas. Professora, como é que é formada as hidrelétricas? Geralmente, há pesquisa sobre regiões, rios, nos quais possuem um volume constante durante todo o ano. E parte desse rio, para formar as hidrelétricas, são barrados, né, para formar uma grande barragem que, a partir da queda da água, né, dessa barragem, essa água vai mover motores que vai gerar o quê? Energia, né? Então, as hidrelétricas, querendo ou não, elas dependem totalmente o quê? Do clima, porque vão depender da quantidade de precipitação.
né? Nesse período que nós passamos de estiagem aqui no Nordeste, não só no Nordeste, mas no Brasil todo, que foi cerca de 6 anos, desde 2013, só ano passado que esse quadro começou a se reverter, as hidrelétricas elas estavam em níveis alarmantes, né? Por isso que a nossa energia passou muito tempo bem elevada, bem cara. Porque a quantidade e o volume de água nas hidrelétricas, né? Nas barragens das hidrelétricas eram muito baixos. E por conta disso, né? Para evitar depender só de uma fonte de matriz, né, energética, o Brasil ele vem se adaptando à nova realidade. Vem o quê? Implementando outros tipos de fontes energéticas, como a biomassa, né, que vai utilizar o etanol, por exemplo, vai utilizar... Tem alguns tipos de usinas de biomassa, né, geração de energia através do esterco, né, das vacas, que significa o cocôzinho lá da vaca, né, que eles botam lá, que gera o metano e o metano acaba gerando energia. Mas, especificamente aqui no Nordeste, nós temos que falar, não podemos deixar de falar sobre a energia eólica, que é crescente, principalmente nos estados Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, né, aqui o Ceará, o nosso litoral, praticamente está todo empestado de energia eólica, né, mas a energia eólica, ela é limpa, né, ela é renovável, sim, ela é renovável, mas ela é limpa? Será que ela está no lugar certo? Será que ela deveria estar naquela duna? Será que... Enfim, tem vários impactos, né, em contrapartida, mas sim, ela é renovável, tá? Aqueles aerogeradores, eles podem gerar energia por cerca de 20 anos, né, podendo ser renovados os contratos por mais 20 anos. Então, o processo de instalação das energias eólicas, né, da energia eólica aqui no Brasil começou com mais expressividade nos anos de 2011, né? Então a gente ainda tem aí um bom tempo para frente e hoje a energia eólica, né, já vem tendo uma aderência muito grande no nosso país em substituição da energia hidrelétrica. Um outro tipo também é a energia solar, os painéis fotovoltaicos, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos sobre painéis fotovoltaicos e a grande discussão fora do Brasil não é mais nem a geração através da incidência do sol, mas o que fazer com esses painéis fotovoltaicos quando eles não tiverem mais utilidades, né? Que aí eles têm um ciclo de vida de 15, 20 anos. E que quando descartados, eles podem sim contaminar o meio ambiente, porque eles contêm muitos produtos químicos, né, na sua composição, na sua estrutura. Então, no Brasil, fora do Brasil, quer dizer, a discussão já é como reciclar esses painéis fotovoltaicos. Aqui no Brasil ainda a discussão é como implantar ele, porque ainda é uma tecnologia muito, muito cara. E continuando, pessoal, sobre, né, a questão do clima, a gente vai ter também a questão das chuvas e as áreas de riscos, né? As áreas de riscos, né, e a chuva, o clima, eles vão influenciar principalmente na formação das enchentes, dos alagamentos e principalmente naquela época que é de verão, que é quando a gente tem os maiores índices pluviométricos, é onde, né, quando nós vamos ver várias notícias na TV, por exemplo, de deslizamentos, né? Principalmente nas áreas de riscos, que são morros, e isso é muito evidente principalmente em 2 estados, né? Nós vemos muito no Rio de Janeiro e em Recife. E em Recife esse ano também tiveram vários deslizamentos, né? Infelizmente, por conta da ocupação irregular de encostas, né? Professora, como é que acontece isso? É o deslizamento, que a gente chama de movimentos de massa. Como são esses movimentos de massa? A água ela vai infiltrar naquele terreno e ela vai saturar aquele terreno. Professor, o que é o processo de saturação? É você pegar uma esponja e encher ela d'água. Principalmente as meninas que usam maquiagem, tem aquelas esponjinhas. Quando você pega ela seca, ela é um tamanho, mas quando você deixa ela úmida, ela cresce, ela fica praticamente o dobro do tamanho. E é justamente isso que acontece com o solo. Com isso, com essa saturação do solo, o solo ele começa a se desagregar dos seus componentes, né? Então ele começa a ficar mais o que? Mais flexível. E isso que vai causar os deslizamentos, movimentos de terra. Beleza? E para finalizar, para a gente fechar aqui com chave de ouro, com relação às chuvas, né, e a pressão social. Porque há um paradoxo. Tem regiões do Brasil onde nós vamos ter
muita chuva e vai ter outras regiões que a gente vai ter uma escassez de chuva muito grande, a presença da seca de forma bem expressiva. E por isso que existe e é necessário o desenvolvimento de muitas políticas públicas. E aqui no Nordeste, desde a década de 50, na verdade, desde o início, né, de 1910, 1900, nós vamos ter o desenvolvimento de algumas políticas públicas para ajudar a população a conviver com um semiárido, por exemplo, né? Como eu já havia falado, nós não devemos falar que é combater a seca, mas sim conviver com a seca, né? Porque não tem como combater a querida seca, não, gente. A gente tem que conviver com ela, com todas as suas características peculiares. Então, o governo, vendo isso, começou a desenvolver várias políticas públicas. E uma delas, que até hoje a gente ainda vê resquícios dela no interior do Ceará, é a política 1 milhão de cisternas, né? Que faz distribuição de cisternas para a população mais carente, né? Dos interiores do Ceará, para conseguir armazenar água durante o período de chuva e assim conseguir ter um excedente, né, de água e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida durante um período do ano, né, principalmente durante o período do ano da seca. E ocorreram várias outras políticas, vocês deviam procurar depois, missão do dia, procurar as políticas públicas para conviver com a seca, não é combater a seca, é para conviver com a seca. E a política 1 milhão de cisternas foi uma dessas formas, né, de como conviver com a seca. Beleza, pessoal? Então, nós vamos fazer agora a atividade da página 116. Pessoal, continuando, né, com a atividade de vocês peguem o livro na página 116, vai ter 3 trechos, né, de quase um trava-língua, né, de partes, né, de texto que vão falar justamente sobre a questão da pluviosidade, da distribuição de chuva, dos recursos hídricos aqui no Brasil. Eu vou ler o primeiro texto com vocês, o restante vocês vão ler, e ao final vai ter uma questão e eu vou dar o comando para vocês. Vamos lá. É naquela página, no quadradozinho Cidadania e Acesso à Água no Brasil. No Brasil, apesar da elevada pluviosidade, há muitos estados que enfrentam dificuldades para ter acesso à água. Não somente no Nordeste, os do Nordeste, mas também São Paulo e Brasília, a capital federal. Texto 1. No condomínio Porto Rico, em Santa Maria, até junho, o abastecimento de água era normalizado, ainda na manhã do dia seguinte ao corte. Agora, segundo o costureiro Fernando da Silva, de 71 anos, a família fica até 2 dias sem receber água. Sempre é um sufoco. Temos que encher todos os tambores e garrafas d'água, garrafas da casa, para ter o que beber e tomar banho, conta o homem. O lote de 300 metros quadrados, onde o costureiro mora, abriga mais 10 pessoas. São 2 casas pequenas e um estúdio de costura. Parece descuido, mas nós nunca imaginávamos viver um racionamento. Então achava luxo ter caixa d'água, preferia comprar o básico. Mas, pelo visto, agora vou ter que adquirir uma, relata. Na Guariroba, né, em Ceilândia, o serviço também vem demorando mais a ser normalizado. Agora chegamos a ficar 2 dias sem água. No primeiro dia usamos os reservatórios que temos em casa, mas no segundo dia é um caos. Conto a estudante Marisa Ribeiro, de 22 anos. Segundo ela, a situação fica ainda pior num período de seca. Está muito quente. A vontade que tenho é tomar 2 banhos ao dia. Mas como que faz quando não tem água? Então, ele está retratando aí a diferença, né, em 2 estados diferentes, né, sobre a questão do abastecimento de água. Então, a gente já vai aí quebrando aquela imagem que só tem seca onde? No Nordeste, não. Outros estados do nosso país também vivenciam esse problema, não é um problema único da gente, tá bom? Então, lá ao final, vocês vão ler o texto 2, o texto 3, e ao final ele vai pedir: analise e compare os diferentes discursos presentes em cada um dos textos, aponte semelhanças e diferenças entre eles e discuta com os seus colegas. Ao final, redija, né, que escreva um texto com as principais considerações. Eu queria receber essa atividade, gente, para vocês escreverem,
né? Quais são as semelhanças e as diferenças que são encontradas nesses textos. Nesses textos é interessante porque vocês vão meio que já ajudar a quebrar, a tirar aquele estigma que só no Nordeste existe seca. Não, outros estados também possuem seca, passam pelo processo de racionamento, principalmente nesse período que nós tivemos de estiagem até o ano passado. Os estados do Sudeste e do Centro-Oeste precisaram passar por períodos de racionamento de água. E aqui estava o que, ó? Super de boa, né? Super de boa assim não, mas estávamos mais tranquilos do que eles. Lá eles tinham dias que recebiam água, outros dias não. Aqui a gente não chegou a esse nível, porque nós já estávamos mais preparados por já conviver com essa adversidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo. E até a próxima aula. Beijão!